martírio daqueles 21 homens, aqueles 21 cóptas cristãos que o Estado Islâmico assassinou, infelizmente a gente tem que falar, no início deste ano, uma pessoa me procurou e disse: padre, eu não sei o que é que eu faço, porque se eles chegarem por aqui eu tenho medo de negar a fé. Se eles chegarem por aqui querendo arrancar o meu pescoço por causa do nome de Jesus, eu não sei o que vou fazer. E bem na época, vocês viram que colocaram nas redes sociais um atrevimento muito grande, que esses fanáticos, a gente fala com certo receio, mas são fanáticos mesmos, eles colocaram uma foto do Vaticano. E como vocês sabem, lá no meio do Vaticano tem um obelisco cristão, a cruz de Nosso Senhor, a cruz redentora bem no alto do obelisco. E então, na fotografia, na montagem que eles fizeram da internet, eles arrancaram a cruz e colocaram o símbolo da religião deles. Porque para eles, nós somos os infiéis. E eles são os fiéis e vão fazer de tudo para acabar com o cristianismo, para acabar com a nossa fé. Claro, quando eles atacam os países grandes, tem uma mentalidade política também. Mas o ranço deles é para com aqueles que têm fé em Jesus Cristo. Então fica a pergunta. Aquela pergunta daquela pessoa que me procurou dizendo que estava com medo. Se chegasse aqui, Deus Nosso Senhor defenda, Nossa Senhora de Esther, nós que somos cristãos católicos, nós que trazemos a cruz de Nosso Senhor gravada na nossa alma e também com o símbolo do nosso peito, com tanto amor, se eles chegassem aqui jogando bomba, cortando nossas cabeças, o que é que nós faríamos? Negaríamos a fé em Jesus Cristo? Ou permaneceríamos fiéis? Faríamos como essa mãe da primeira leitura de hoje, que os filhos morreram por conta da fidelidade da palavra, e até o mais novo, ela insistiu para que ele não negasse a fé. Nós estamos como nos tempos de São Manuel. Os tempos de São Manuel era o Império Romano. E agora são os muçulmanos, especialmente os fanáticos do Estado Islâmico, que estão perseguindo os cristãos. Você negaria a fé? Você negaria Jesus Cristo? Você cuspiria na cruz? Você abominaria a hóstia consagrada publicamente? Nós não podemos ter a pretensão de querer responder agora. Porque tudo, meus irmãos e minhas irmãs, depende de um processo de conversão nosso. Tudo depende de um conhecimento da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós conhecemos nosso Senhor de verdade, se nós amamos nosso Senhor de verdade, se nós colocamos a nossa esperança nele, a nossa fé nele, nós não negamos a fé. Mas se nós temos uma fé superficial, apenas de ritos externos, nós negamos a nossa fé. O Papa Francisco, baseado no martírio desses 21 homens, ele também disse para toda a igreja que nós devemos viver o martírio do dia a dia. Porque é o martírio do dia a dia, ou seja, o testemunho do dia a dia de cristãos, que nos forma, que nos capacita para o martírio de sangue. Então nós precisamos viver o martírio, o testemunho do dia a dia. E o Papa, ele diz que o testemunho do dia a dia, nos nossos tempos, acima de tudo, deve defender as famílias. A perseguição que nós vivemos contra as famílias hoje é muito grande. E eu não digo só com relação às pessoas que têm união, que buscam união com pessoas do mesmo sexo. Mas imagine um homem que comete adultério
O homem que trai a sua esposa, ele está dando um contra-testemunho com relação à família. A família que não é uma instituição apenas humana, mas que nasce do coração de Deus para a nossa felicidade, para a nossa salvação. E o Papa, quando ele fala do martírio do dia a dia, ele nos convida a amar as nossas famílias, a dar o testemunho de que as nossas famílias são um dom de Deus, são uma bênção de Deus, mas não uma família de aparências. Na sociedade eu sou fiel, na sociedade eu ando de mãos dadas com a minha esposa, mas depois eu sou capaz de trair a minha esposa, ou de trair o meu marido, de trair os meus filhos. O adultério é um pecado grave, é um câncer maligno que está destruindo as famílias. E muitas famílias hoje, infelizmente, estão sendo constituídas sem o sacramento do matrimônio. Às vezes faz até vergonha perguntar: você é casado na igreja? E a maioria das pessoas diz que não. Vivem juntas. Vivem uma experiência afetiva, uma experiência íntima, sem o sacramento do matrimônio. Então nós cristãos, que vivemos essa perseguição contra as famílias, de todos os lados, querem destruir as famílias, nós precisamos agora, no nosso tempo, como uma questão de fé, dizer para o mundo que não crê, que nós cremos que essa instituição divina é uma bênção de Deus para nós. Mas não adianta só pegar o microfone e falar bonito a respeito das famílias, não. É a nossa vivência familiar que deve dizer que nós acreditamos nesta instituição. O marido, sabendo conversar com a esposa, às vezes é tão frio, tão ignorante, tão arrogante, tão estúpido. A esposa, sabendo perdoar o marido, conversar com o marido, os dois sem brigar diante dos filhos. Às vezes a gente conversa com professores e eles vêm: padre, o que é que a gente faz? A gente não sabe mais o que fazer. O meninozinho e a meninazinha são pessoas revoltadas, vivem brigando. Aí a gente recorda logo, lá dentro da casa dele, o pai, a mãe vivem brigando, vivem discutindo, vivem dizendo palavrão. Porque costume de casa vai à praça. Essa desunião, essa falta de diálogo, essa falta de perdão, essa falta de oração dentro de casa, faz ressoar no mundo, na sociedade, essa família fragmentada. Não porque Deus quer, mas porque os homens não são capazes de testemunhar o grande dom, a grande bênção que é a família. Então o Papa nos convida a dar este testemunho como família. Também é importante, meus irmãos e minhas irmãs, que todos nós sejamos capazes de dar testemunho no amor. Me diga uma coisa: quantos intrigados você tem? Quantas pessoas você não fala? Quantas pessoas você é indiferente no meio da rua? Você se sente uma pessoa orgulhosa diante das pessoas mais pobres, diante das pessoas mais humildes? Você se acha uma pessoa mais importante que elas? Pois falta em você solidariedade, falta em você humildade. E é exatamente esse testemunho de humildade, de solidariedade, de compaixão, de se colocar no lugar do outro, que nós precisamos dar. O amor, o perdão, são palavras bonitas, mas que não devem ficar apenas fora de nós. Eles devem ser praticados em nós. No próximo ano, todos os nossos municípios serão instigados a brigarem, a discutirem, a viverem desunidos, a desfazerem uns dos outros, a fazerem pouco no meio da rua. E exatamente no próximo ano de campanha eleitoral, que nós precisamos dar testemunho da nossa fé. Como cristãos, cada um respeitando a diferença, cada um respeitando o que o outro quer, mas sem ninguém fazer pouco em ninguém.
sem ninguém desfazer de ninguém, sem ninguém zombar de ninguém, sem ninguém querer humilhar o outro, porque o pensamento do outro é diferente do meu. Agora, mas padre, o que é que eu hei de fazer? O que é que eu hei de fazer se é assim? Você é cristão convicto ou você é cristão de aparências? Você não tem autodomínio? Você não tem força interior? A nossa fé cristã, meus irmãos e minhas irmãs, ela nos forma nas pequenas coisas. Eu não sei se você conhece uma santa que tinha uma vontade muito grande de ser Marte, tinha uma vontade muito grande de colocar a cruz de Cristo nas 5 partes do mundo, mas nunca foi Marte. Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face. Ela é a santa das pequenas coisas. E ela vivia esse martírio. Martírio significa testemunho diário na vida dela. Dizem que lá no convento, na capela do convento, ela sentava bem na frente, num banco, e atrás dela tinha uma irmã idosa que tinha um vício. Essa irmã ficava rangendo os dentes direto. E aquele barulhinho irritava demais Santa Teresinha. Ela não gostava de jeito nenhum daquele barulho, mas ela oferecia aquilo. Ela nunca se levantou e disse: irmã, dá para parar de ranger os dentes? Ela oferecia aquilo tudo como um hino de louvor a Deus. Entendam, o barulho vinha importuná-la de fora, mas a força interior que ela tinha, a fé, o amor, a vontade de viver a vontade de Deus, a vontade de fazer sacrifício, era maior que o barulho externo. E é isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs, que deve nos fortalecer. A nossa fé deve nos fortalecer interiormente para darmos um testemunho externo, um testemunho nas pequenas coisas e, se preciso for, um testemunho do derramamento do sangue. Cada um tem a sua vocação. São Manuel foi degolado. A minha padroeira, eu sou de uma cidade em que a padroeira é uma Marte também, uma menina de 15 anos, também foi degolada, Santa Quitéria. Santa Luzia teve os olhos vazados. O São Sebastião foi pendurado numa laranjeira, amarrado, levou as flechadas e depois teve a cabeça esmagada por pedaços de pau. E muitos outros homens e mulheres chegaram a testemunho de sangue, mas consequência do testemunho diário de vida, do amor, do perdão, da renúncia, da humildade, do silêncio, da fidelidade e muitas outras virtudes cristãs que nós precisamos viver no nosso dia a dia. Eu não sei qual é a sua dificuldade com relação à fé. Eu não sei se a sua fé é apenas um ato externo. Não deve ser um ritualismo, uma religiosidade sem frutos. A nossa fé, meus irmãos e minhas irmãs, ela deve dar frutos nas pequenas coisas. Jesus, nosso Senhor, no Evangelho hoje, ele diz que quanto mais você tem, mais ele dá, e quando você não tem, ele tira. Não é assim que acontece. Imagine, vamos entender o Evangelho de hoje. Quando nós temos fé, e procuramos ter fé, e rezamos, e nos esforçamos, e buscamos colocar a palavra de Deus em prática, nós temos fé. E a nossa fé aumenta muito mais. Mas quando nós temos fé como um dom de Deus, que Ele concede a cada um de nós, mas nós não zelamos por essa fé, nós não rezamos, não participamos da missa, não comungamos, não nos confessamos, não nos esforçamos para viver a palavra, até aquele pouquinho que nós temos nos será tirado. Nos será tirado porque o mundo que nos rodeia não tem fé. O mundo não crê nas famílias, enquanto instituição, enquanto sacramento do matrimônio. O mundo não crê no perdão.
O mundo não crê no diálogo, o mundo não crê na igreja. A nossa igreja está sendo constantemente perseguida. É tanto que o Papa Emérito Bento XVI, ele dizia que nós devemos nos preparar para o martírio da ridicularização. Imagine só você andando com um crucifixo e a pessoa cuspir na sua cara. Alguém ri de você porque você se confessa, porque você comunga, porque você é fiel à sua esposa, porque você é fiel ao seu marido, porque você sabe educar os seus filhos na lei de Deus. Imagine só alguém rir de você porque você reza o texto todo dia, porque você vem à missa todo dia. Pois nos preparemos. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, infelizmente, a maioria dos nossos governantes hoje são protestantes. Lá nos congressos da vida, uma grande maioria de protestantes que perseguem a nossa Santa Igreja Católica. Aqui, graças a Deus, no nosso interior, Marcos, Morrinhos, ainda sobrar um pouco, nós ainda temos católicos, e a igreja, graças a Deus, ainda tem uma certa influência. Mas vai chegar o dia que não vai ter mais. Vai chegar, infelizmente. Mas é o tempo de provação. É o tempo de provação que nós estamos vivendo para poder demonstrarmos que nós somos católicos de verdade. Mas não só católicos de nome, católicos que vivem a nossa fé no dia a dia, na simplicidade, na verdade, na autenticidade de vida. Na honestidade. Imagine só alguém que se diz católico roubando, mentindo, trapaceando, devendo os outros. O testemunho de vida que Nosso Senhor nos chama a viver, ele também passa por essas pequenas coisas, que muita gente acha que é pequeno, mas ao mesmo tempo é grande, porque fazem parte da doutrina, da palavra de Deus, desta palavra bonita que nós aprendemos e que tem o poder de mudar as nossas vidas, de transformar as nossas vidas. Então fica a pergunta: se chegasse aqui um muçulmano doido do Estado Islâmico, você renunciaria a Jesus? Ou você ficaria com Jesus? Quem renuncia Jesus, levanta a mão. Graças a Deus, ninguém levantou. Quem fica com Jesus, levanta a mão. Pronto, uma salva de palmas para vocês. Mas lembre, preste atenção, não renuncia a Jesus quem já vive o martírio do dia a dia, o martírio que nos prepara para o martírio de sangue. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra,